Bitcoin nesse momento em 66 mil dólares e a probabilidade de ter baixa aumenta a cada hora que passa. Como eu falei no vídeo passado, essa aqui seria a última região de resistência que a gente teria para tentar manter o preço dentro da tendência de baixa, e é exatamente isso que vem fazendo nesse momento. Como vocês podem ver, o preço realmente reage muito bem dentro dessa região. A gente faz um trap de baixo, ou seja, a gente tira muito vendedor que vendeu precocemente aqui, e a partir desse momento a gente começa a se encaminhar dentro de uma baixa. Lembrando que o cenário perfeito para uma baixa nesse momento seria a gente ficar abaixo dessa região vermelha que a gente tinha aqui, que eu tracei para vocês, mas a gente já tem vários sinais de que provavelmente isso vai acontecer, e a gente está dentro de um cenário muito positivo para baixo. Então o primeiro ponto é, a gente tem esse order block extremamente respeitado, lembrando que o order block ele não pode ser rompido para parte acima dele, tá? Então a gente não poderia ter o preço passando em hipótese nenhuma dessa região aqui, e o preço faz muito bem isso, ele não passa de nenhum ponto dessa região, então o preço não chega aqui, então a gente está muito bem colocado para uma possível baixa nesse momento. O preço realmente mostra que ele está bem vendedor nessa região. Outra coisa que nos dá bastante tranquilidade para baixa, se a gente pegar aqui o volume, tá, e botar dentro desse movimento inteiro, a gente consegue ver que o volume máximo ele está exatamente dentro dessa região, ou seja, era muito possível que o preço fosse fazer esse movimento de baixa aqui, como a gente viu, e ele recuperasse, ele buscasse essa zona de maior volume, tá? Então é bem comum isso aqui acontecer, a gente chama de POC, tá? A gente chama do ponto onde a gente tem o maior quantidade de volume. Geralmente quando o preço vai fazer pullback, ele tende a voltar para essa zona de POC, para aí sim ele continuar o movimento de baixa. Então a gente tem vários indicativos fortes de que realmente isso aqui vai se concretizar numa baixa, tá? E outra coisa é, eu tô gravando esse vídeo, são 5h30 da tarde, tá? E vocês puderam ver que a gente consegue fechar um engolfo dentro do período de 2 horas, tá? Então dentro do gráfico de 2 horas a gente fecha um engolfo nessa região, e agora se o preço romper a mínima dessa região, a gente tiver mais um queda ao vendedor a partir daqui, possivelmente a gente vai ter uma ótima oportunidade de trade, colocando stop aqui em cima ou até aqui em cima, para a gente buscar lá para baixo, tá? Lembrando que geralmente quando o preço chega numa região de linha de tendência, como foi o caso exatamente aqui embaixo, como vocês puderam ver, o preço chega dentro dessa região de linha de tendência, geralmente ele tende a fazer o reteste para aí sim ele continuar o movimento a favor da tendência geral, que a gente sabe que a gente está numa tendência de alta extremamente forte. Então é bem comum que a gente tenha um reteste próximo dessa região aqui, tá? Próximo desse ponto aqui embaixo, para aí sim a gente continuar o movimento de alta. Lembrando que esse reteste ele pode acontecer chegando próximo, mas não chegando na média. Ele pode encostar na média e continuar o movimento de alta, ou ele pode sim vir buscar liquidez mais embaixo e aí sim ele começar o movimento de alta. Então a gente tem 3 cenários possíveis agora, e eu acredito que esse primeiro vai ser descartado, a gente vai ficar entre o preço voltar para a média ou realmente ele romper essa região, vir buscar os 42 mil dólares, tá? Que é algo provável de acontecer, então a gente buscar os 42 mil dólares e aí sim o preço voltar para um movimento de alta posteriormente mais forte. Então a gente tem que ficar muito de olho nessa região, tá? Esse candle diário, como vocês podem ver, ele tá bem bonito, tá? Ele tá formando, nesse momento ele tá em um doji, mas como vocês puderam ver aqui em tempos menores, 1 hora, 2 horas, em até 4 horas, tá? Então se a gente botar dentro de 1 hora, olha como a gente tem esse movimento extremamente bonito. Dentro do 4 horas a gente também consegue ver que a gente tem um movimento já ficando bem bonito, a gente já faz um cenário de topo nessa região, tá? E lembrando que eu já falei no vídeo passado como funciona um topo para vocês, a gente tem topo, topo maior e topo menor em sequência, formando 1, 2, 3 de baixa, e a partir do momento que, se esse candle aqui conseguir romper essa mínima, a gente vai ter um cenário de stop em cima, vindo buscar até próximo da média o preço mais uma vez. Outro fator bem importante para a gente ficar ainda mais animado numa possível baixa, a gente consegue ver que o Fear Bridge ele praticamente não desceu, ou seja, a gente ainda continua muito animado, muita gente ainda continua muito focado em possíveis altas nesse momento. Isso aqui é extremamente bom para quando a gente quer ter possíveis baixas. Então quando a gente quer ter possíveis baixas, a gente quer que a grande maioria do retail, a grande maioria do pessoal acredite que a gente vai ter altas. E quando a gente quer ter alta, a gente acredita que a grande maioria do pessoal queira um cenário negativo. Então é muito importante a gente ficar de olho no fechamento do dia de hoje, tá? Porque se esse candle ele continuar essa baixa, a gente conseguir fechar abaixo dessa região aqui dos 65.500, a gente vai ter provavelmente um movimento mais acelerado de baixa para estopar todo esse grande volume, tá? A gente não tem muito suporte nessa região, então não tem muito onde o preço parar, tá? Eu vou traçar todas as regiões possíveis, e essa aqui é a principal região que a gente pode fazer o preço parar, que é os 62 mil dólares, tá? Então esse ponto aqui é um ponto onde o preço pode vir a parar, e somente outro ponto que a gente tem é lá embaixo, tá? E aí sim, aqui embaixo, lá nos 60 mil dólares, 59 mil dólares. Essa aqui são os dois últimos suportes que a gente tem antes da gente conseguir buscar liquidez e perder essa região dos 53 mil, e como eu falei para vocês, dentro do semanal, né, a gente conseguir buscar aquela região que eu tenho lá embaixo, né, como meu principal alvo, que seria essa região aqui
dos 42, 43 mil dólares, que na minha opinião ainda continua sendo a melhor região para o preço voltar, para daí sim a gente conseguir um movimento de alta melhor. Então basicamente é isso, esses são todos os cenários possíveis. Claro que se a gente continuar e romper esse movimento de alta, nem preciso falar para vocês que aqui a gente pode ter uma ótima oportunidade de alta caso aconteça, né? A gente tem essa região aqui como um suporte extremamente forte, como já falei para vocês. Então caso o preço ameace fazer esse rompe, a gente tem uma ótima oportunidade de trade, colocando aqui a nossa entrada, nosso stop imediatamente aqui abaixo, né? Deixa eu pôr isso em branco, então nosso stop ficaria aqui, nossa entrada aqui, e a gente teria alvo nos 75 mil dólares, tá? Então a gente teria uma entrada basicamente como essa daqui, stop aqui embaixo, tá? E a gente teria o alvo lá em cima em 75 mil dólares, a gente teria uma ótima oportunidade de trade. Lembrando que, caso aconteça abaixo, a gente vai ter oportunidade de trade, né, em períodos menores, então a gente teria o stop aqui, buscando até próximo lá embaixo dessa região aqui, ou regiões menores ainda, tá? Mas aqui a gente teria uma ótima oportunidade, ou com stop mais longo, aqui buscando sempre próximo da média diária de 200. Então isso que a gente tem nesse momento é realmente um coin flip, tá? A gente não tem como saber o que exatamente vai acontecer, apesar desse cenário, que no último vídeo eu falei que era 50-50, né? Era um momento de decisão. Agora para mim a gente já tem 60-65% de chance de baixa para uma chance de alta inferior. Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam, todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, as plataformas que eu uso também, e tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.